é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje quinta-feira, vamos repercutir os principais assuntos esportivos do dia, vamos falar dos principais times de São Paulo, a vitória ontem do Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras entrando em campo hoje, vamos falar da notícia triste do futebol, a perda do técnico Cilinho, ex-treinador de São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, 15 de Jaú e muitos outros. Mas vamos falar também de Copinha, afinal de contas o Maquinho conheceu seus adversários e vamos falar de Macão, que vai apresentando seus reforços para a disputa da A3. E quem tem o destaque é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Hoje temos muitos assuntos para tratar em relação ao Alves Celeste. O Ronaldo já adiantou. Hoje a definição dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marília, pela 7ª vez na história, vai ser sede da principal competição de base do país. E a definição dos adversários. O grande favorito do grupo, o Santos, um clube grande, veio aqui para Marília. O Santos, um grande de São Paulo. Há muito tempo que isso não acontecia. O Santos será um dos adversários e outros dois concorrentes do Alves Celeste, duas equipes do Nordeste que vão participar pela primeira vez da Copinha. No caso, o Timon, não é o Timão não, tá, Ronaldo? É o Timon. Pensei que era o Timon do Japão. É o Timon do Maranhão, que inclusive é uma parceria com o Tocantinense, do time lá de Tocantins. É o Timon e a outra agremiação é o Olímpico de Sergipe. Então, essas equipes vão se enfrentar na primeira fase, as duas primeiras vão se classificar para a próxima. A tabela, com a ordem dos confrontos, os dias e os horários, vão ser divulgados nos próximos dias pela Federação Paulista de Futebol. Mas o Maquinho já conhece os seus adversários para a principal competição de base do país, que vai acontecer de 2 a 25 de janeiro. A gente vai falar sobre essa equipe de base, que foi, neste mês, vice-campeã dos Jogos Abertos do Interior, que aconteceram aqui na cidade. A gente vai falar tudo sobre Copinha, dos outros grupos, dos times da região, até porque teremos jogos em Assis, Bauru e Oswaldo Cruz, os mais próximos daqui, e a gente vai destacar esses grupos também, falar quais as equipes que estarão presentes nessas outras sedes e do profissional. Oficialmente, 2 reforços contratados pela diretoria do Marília, o atacante Lucas Formiga, jogador de 24 anos, que estava no 15 de Piracicaba, jogou a Série A2 desse ano e esteve com o diretor executivo do MAC, o Diego Coupe, que foi gestor do 15 no ano passado na Copa Paulista. Jogador então que não atuou nesse segundo semestre, mas vem pro Alves Celeste. E o outro é o zagueiro Rodrigo Lacraia, Ronaldo. Não conhecido como Jorge. Lacraia, né? Não, Jorge, muda isso, Jorge. Como diria nosso amigo Kleber Lima, esquece isso, fera, é só Rodrigo, né? Rodrigo, 34 anos, estava no Serra do Espírito Santo, jogou a Série D do Campeonato Brasileiro, nunca atuou no futebol paulista, atuou mais no futebol carioca, no futebol mineiro, também agora no futebol do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai destacar os clubes desse novo reforço do Marília. E quem falta apenas a anunciar preto no branco é o atacante Denner, mas não é o Denner aqui do Marília não, que jogou a Bezinha, é o outro Denner, quase a mesma idade, 22 anos, e que está no Juventus, é jogador do Juventus da Moca e que jogou a Série A2 e a Copa Paulista pelo Clube da Rua Javari esse ano. Ele está já muito próximo de acertar com o Alves Celeste por empréstimo.
É só uma questão de assinar o pré-contrato e enviar para a diretoria, já está palavrado, tudo certo, inclusive já vai se apresentar na próxima segunda-feira, mas uma questão protocolar da diretoria, ainda não anunciaram oficialmente, mas a gente traz também aqui a informação. E daqui a pouco, desses 3 jogadores que eu citei, a gente vai mostrar algumas imagens para o torcedor já se ambientando e sabendo quem são os reforços do Marília. Contando com o Denner do Juventus, já são 14 jogadores acertados dos 26 possíveis que o time pode inscrever para a competição. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre outros 2 jogadores que ainda estão em negociação, o goleiro Thiago Moraes, que já descartou o Toledo do Paraná, mas ainda tem uma proposta do exterior. E também o atacante Denner, que segundo o diretor executivo do MAC, o Diego Coupe, a proposta está nas mãos do empresário dele. Se ele aceitar a resposta até amanhã, ele defende o Marília, se não, vai tomar outro rumo aí, mas a gente vai destacar bastante essas situações envolvendo o Alviceleste. Em relação a goleiro também, Jorge, eu tive a informação hoje que o Geilson acabou não acertando com o time do Capivariano, por questões salariais. Também foi... Ele comentou comigo que, segundo ele, a proposta que o Marília ofereceu era muito abaixo do que ele queria, não falou valores nem nada, né? E aí a gente veio com a informação de que ele mesmo tinha dito que estava acertando com o Capivariano, mas o que pode ter pesado lá também, Ronaldo, e que eu fiquei sabendo ontem à tarde, é que o Wagner Miller, conhecido como Vagnão, que foi preparador de goleiros do MAC com o Ricardo Costa esse ano na Bezinha, ele não foi com o Ricardo para Capivari, ele não foi. Porque parece que o irmão dele está doente nos Estados Unidos e ele já até conversou com o Ricardo, olha Ricardo, esse ano eu não vou trabalhar com você, vou ajudar meu irmão, está nos Estados Unidos, e eu acho que isso pesou demais, porque o Vagnão já tinha dito, antes mesmo do Ricardo não acertar a renovação com o Marília, de que permanecendo aqui no Alviceleste ele ia fazer de tudo para o Geilson também permanecer para a Série A3. Então, como o Ricardo Costa acertou com o Capivariano, eu também imaginava que ele ia fazer todo o esforço possível para acertar lá com o clube de Capivari. Até fez, Jorge, só que não fez. Eu acho que aí, como o Vagnão também não está lá, eu acho que o Vagnão, o novo preparador de goleiros, também não fez, acho que, muita questão pelos valores que ele estava pedindo de segurá-lo no clube de Capivari. Tá certo. Eu tenho por norma não ficar comentando também jogadores, Jorge, em relação a contratações, jogador que principalmente que a gente não conhece, né? Sim. Nunca viu atuar, então é muito frágil um comentário sobre um atleta. Mas eu acredito que esse é o Lacraia, né, Jorge? É o Rodrigo. Rodrigo Lacraia, 35 anos. 34 anos. 34 anos. Se procurar no mercado paulista que defendeu times da 3, a 2 ou da própria Bezinha, Jorge, a gente vai encontrar 128 jogadores com menos idade e conhece muito mais o futebol paulista. Então, você trazer um jogador com essa idade aliado ao outro jogador da zaga que foi contratado, que é próximo dessa idade também, né, os outros 2 zagueiros acima dos 30. Quer dizer, o Ítalo 31 e o Diego Rosa 30. Não dá, Jorge. Sinceramente, aí a gente já está falando de condicionamento físico, sem conhecer o jogador. Às vezes é um bom jogador, como eu disse antes, mas você não pode ter uma zaga envelhecida desse nível e jogador que não conhece o futebol paulista. Eu concordo com você, só que ainda eu vou esperar para ver as outras 2 contratações para o setor, porque eu acredito que o Marília vai jogar com 5 zagueiros no elenco, né? Você precisa ter o mínimo, né? 5 zagueiros. Então eu vou esperar para saber os 2 outros nomes que o Marília eventualmente irá contratar para a posição. Mas realmente, principalmente esses que a gente citou aqui, o Diego Rosa, o Ítalo e o Rodrigo, eles ou atuaram muito pouco ou não atuaram no futebol paulista, né? Então, realmente é uma preocupação para um setor importante. Claro que, em contrapartida, você tem do meio para frente a média de 25, 24 anos, com meias atacantes e atacantes também. Mas a gente vai entrar bastante nesse assunto, a gente vai comentar muito, até porque nossos amigos internautas já estão aqui se manifestando. O Edmarcos Fernandes está dando boa noite aqui pra gente, o Elinho Bissola está conosco, o Luiz Santana. O Edmarcos está dizendo, meu Corinthians desencantou, hein?
Precisava, né? Contra o Lanterna Jogou e já contra rebaixada. nada, Jorge. Precisava, né? Jogou Precisava. contra nada e tomou Fez a sufoco obrigação. ainda, hein? Está no páreo também pela 5ª vaga, já que o Inter conseguiu a façanha de Conseguiu. perder em casa para o Goiás. Parece que ninguém quer essa Não. 5ª vaga, né? Não. O Elinho está dizendo aqui, ó, boa noite. Essa cor de camisa que vocês estão hoje combina com o Ronaldo, hein? São Paulino. Realmente, né? Na verdade, isso aqui a gente já falou antes, né? Não é rosa, viu, Elinho? Isso aqui é azul Campinas, tá? Azul Campinas. Azul Campinas. O Vinícius Quinhoneiro também nos acompanhando, o Paulo Pedra, o Miguel Kraft está dizendo, Jorge, esse Denner do Juventus fez 4 gols em 65 jogos. Espero aqui que ele melhore. Realmente, ele não tem ele é um jogador ainda muito jovem, né? Ele tem contrato com o time da Rua Javari até o final do ano que vem, virá por empréstimo. Também acho que não vem como um dos principais jogadores para a posição. Eu estou ainda esperando alguns para desequilibrar nesse setor. Mas eu acho que é uma opção interessante para você ter no elenco. Essa questão de fez tantos gols em tantos jogos não quer dizer muita coisa, não. Ontem eu assisti vários jogos do Brasileiro e confesso que eu não vou lembrar de que time que fez o gol. Mas teve um jogador que fez um gol ontem e chegou a informação lá que ele não fazia um gol há 7 anos. 7 anos? 7 anos. Até tu falou, mas 7 anos que não faz um gol e o cara é atacante. Quer dizer, então... Eu com atacante, Ronaldo, desde que eu acompanho o MAC como imprensa, desde 2006... o MAC não teve muitos goleadores em competições. É incrível isso, né? Não teve, né? Você teve o Amorim, que teve uma década passada muito boa, somando várias competições, mas você nunca teve nenhum grande goleador. Leandro Love, 2010, acho que fez 12 gols no Paulista da Série A2, mas nos demais anos o Marília nunca teve. E olha que já teve, pelo menos já contratou atacantes que vieram com a missão de ser homem-gol. Né? Teve o Orebi. Frontini. Não, o Frontini já ainda pegou, foi no começo do, acho que foi 2004 ou 2005. Ainda o Frontini foi muito bem. Eu falo assim, Ronaldo, foi recente. Goleador também, né? Foi goleador. Eu falo recentemente. Eu falo, por exemplo, na Série A3, Borebi. Você lembra que o Borebi, olha, já jogou por tal time, foi atacante do MAC, não fez muitos gols. O ano passado o Adilson, que jogou no Corinthians, no Juventus também, acabou não jogando. Exatamente. Aqui. Lucas Lima chegou a fazer 9 gols. Poderia ter feito mais, podia. Então, assim, há muito tempo que o MAC já não tem um grande goleador. Então, eu, sinceramente, acabo não me apegando muito, viu? Claro que seria muito bom, viu, Miguel? Mas eu acabo não me apegando muito porque o MAC nunca costuma ter aí um dos principais artilheiros da competição. Seja na Copa Paulista, seja divisão nacional, seja divisão estadual. Então eu costumo não me apegar, mas claro que seria muito bom trazer um nome de referência aí e com fama de goleador para o ataque. Pelo menos com fama, né? Pelo menos com fama, mas realmente essa fama por enquanto já de alguns anos para cá ela não vem se consolidando no MAC não. Mandando um abraço para o Andrei Lopes de Almeida. O Vinícius Quioneiro está falando, campeonato tiro curto. O banco de reservas terá que ser no mínimo mediano e entrosado com o time titular. Subimos teoricamente sem banco de reservas. Eu acho até que tinha, na Bezinho eu acho que até tinha, viu, o Quioneiro? Até pelo fato... Tinha opções, sim. Você tinha opções e talvez você não precisasse de tantas por conta de um campeonato ser muito estendido, praticamente o ano todo e com jogos só aos finais de semana. Então o tempo de recuperação era maior, então você não precisava mexer tanto na equipe. Agora na Série A3 você vai precisar mexer bastante. E isso daí é fato. Vai ter que dar rodagem. E isso vai acontecer sim. O Edmarcos Fernandes está falando, não fez mais que a obrigação ganhar, mas na situação em que se encontra o Corinthians até dá medo. Sim, claro, tem razão. O Andrei Lopes está dando boa noite, o Júlio João Pedro também. O Miguel Kraft está falando uma zaga acima dos 30 e 2 volantes de 33, aí ele sofrer. Sim, a gente vai comentar sobre isso, bem lembrado, viu, Miguel? O Vinícius Quioneiro está falando, retrospecto é muito relativo e vários fatores influenciam o desempenho do jogador. Acho que ele está falando do Denner em relação ao atacante do Juventus. Aqui. A Marlisílio está nos vendo, mas não falou nada, Jorge. Não falou nada, mas está sempre. Mas observa. Só observando, falar, né, não fala, mas observa. Só aqui, ó, só observando, né? Tá certo ela. Bom, falar rapidinho, apesar antes de falar mais um pouco de MAC aí, falar do Maquinho, Jorge, já que você lembrou do Bam Kleber Lima, eu vou bancar Kleber Lima aqui também. Pus na pedra que um time grande ia jogar com o MAC aqui no Abreuzão na Copa São Paulo. Copa São Paulo. Cravei e ganhei. Você falou que era um time grande paulista que viria, né? E acho que é o primeiro clube paulista. Primeira vez na história, pelo menos das 7 agora, da 7ª edição que o Marília
vai sediar a Copinha, que um clube grande do estado de São Paulo vai atuar aqui na cidade. Né? A gente já teve de outros estados, já teve o Fluminense o ano retrasado, 2016 e 2019 o Cruzeiro, já tivemos o Atlético Mineiro aqui, não enfrentando o MAC, mas já jogando aqui no Bento de Abreu por uma Copinha, já tivemos o Grêmio também aqui na Copinha. O Internacional não veio? O Internacional não, o Internacional não chegou a jogar aqui. O Goiás veio aqui. Goiás, dos chamados grandes foram esses, né? Os que já chegaram a atuar pela Copinha aqui no estádio Bento de Abreu. Mas a gente vai falar muito sobre essa base já nos próximos blocos aí e tudo a respeito do profissional, até porque a gente tem muita informação e, claro, também muita opinião. Bom, o Libertadores da América, depois de aparecer em 2018 no pote 3 e em 2019 no pote 2, o Flamengo será a cabeça de chave no sorteio dos grupos da Libertadores deste ano, que vai acontecer no mês que vem, dia 18 de dezembro, na sede da Conmebol, no Paraguai. E como atual campeão, o time brasileiro será colocado diretamente no grupo A. Outros dois do Brasil, o Palmeiras e o Grêmio também deve se classificar como cabeça de chave, só precisa confirmar via Brasileirão, que enfrentarão direto a fase de grupos, mas é o que mais provável vai acontecer. A Conmebol usa o ranking da Libertadores para definir em qual pote cada time entra para o sorteio. São 4 potes, sendo o primeiro com os times mais bem ranqueados, seguindo as posições no ranking para definir aqueles que entram no 2, no 3 e no 4. Este último, porém, recebe também aqueles times que chegam das fases iniciais, que no Brasil se acostumou a chamar de pré-libertadores. Teoricamente, portanto, estar no pote 1 significa enfrentar adversários mais fracos na etapa de grupos da competição. Antes do intervalo comercial, o Elinho tá de brincadeira, né? Tá falando assim, vocês estão de brincadeira que o Santos é time grande. Né, Elinho? Pelo amor de Deus, né? É time grande, né? Muito grande por sinal. O Edmarcos Fernandes, façamos bonitos nessa Copinha como na outra, inclusive como a torcida. Pode ter certeza que o torcedor maqueno vai lotar o estádio, sim. Todos os times do interior em seus estados. Elinho Bissoli, o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, também nos acompanhando. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente já volta também para falar de MAC, do principal e também do time da Copinha. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo.
Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Mandar um abraço para o Anderson Ricardo Moreira, que está nos acompanhando. O Miguel Kraft está falando que o Fernandão, né, que jogou pelo Goiás, Jorge. É, o Inter, né? Centroavante. Inter, Goiás, jogou a copinha aqui em Marília. De 97. 97? 97, jogou a copinha aqui mesmo. Foi a primeira vez que o Marília sediou a Copa São Paulo. O Fernandão fazia parte daquela equipe do Goiás, né? Que infelizmente acabou falecendo num acidente de helicóptero. Por falar em Deus o tenha, Jorge, hoje tivemos o falecimento do treinador Cilinho, né? Cilinho, que foi conhecido principalmente por dirigir o São Paulo dos Menudos, ele que criou os Menudos, né? Silas, Sidney. Miller, Sidney, Careca, aquela coisa toda. O time que foi campeão paulista jogando futebol esplendoroso em 85 e 87. O nascimento dos dois meus filhos, 85 com Angélica, 87 com Ronaldinho. Acho que eu devia ter feito mais filho, viu? Pelo menos o São Paulo era campeão mais vezes. E o Cilinho montou aquele timaço, Jorge. Claro que, guardadas as proporções, repete esse Flamengo de hoje. Pela beleza, jogando para cima, ganhando de goleada. Tudo bem que na questão do São Paulo na época era praticamente cria da casa, não é o caso do Flamengo. Sim. Mas o futebol aberto, bonito, era esse time, o Cilinho, que faleceu com 80 anos de idade, hoje na cidade de Campinas. Treinou 15 de Jaú, Rio Branco de Americana, Ponte Comercial, Preta, Ponte Preta. Inclusive vários jogos contra o MAC. Sim. Como treinador, Cilinho. Sim. Tem vários jogos aí do Alves Celeste contra o Cilinho. E realmente, né, um nome emblemático como treinador do futebol brasileiro, revelou tantos jogadores aí de alto nível. A gente lamenta e pelo menos traz a notícia aqui, né, faz o registro nessa edição do programa Com a Bola Toda. Bom, entre os paulistas que disputam o Brasileirão, ontem vitória do Corinthians sobre o Goiás 3-0. Resultado absolutamente normal para uma equipe que quer chegar em Libertadores. Não tão normal pelo placar, né? Pelo placar. É o primeiro 3-0 do Corinthians, acho que no ano, viu, Jorge? Se não é o segundo, vamos dizer assim. E hoje teremos outros 3 paulistas entrando em campo. O Palmeiras diante do Fluminense, o Cruzeiro enfrentando o... Cruzeiro, você está falando? Desculpa, o Santos enfrentando... O Santos... Eu vejo já, Jorge. E o São Paulo enfrentando a equipe do Vasco da Gama no Morumbi. Em relação ao Corinthians que você citou ontem, né, a vitória por 3-0 contra o Avaí, até antes do Corinthians fazer o primeiro gol, o Avaí já tinha tido 2 chances claras, né?
E o Corinthians venceu o jogo, está com 53 pontos, um a menos que o São Paulo, que hoje seria a equipe que estaria ficando com a última vaga direta para a fase de grupos para a Libertadores. Então o Corinthians mais do que nunca, já pela rivalidade, mas mais do que nunca vai torcer para o São Paulo tropeçar diante do Vasco. O outro time que também está nessa briga por essa última vaga direta, o Internacional, que acabou perdendo em casa para o Goiás. Né? Esse resultado mais surpreendente. Pode perder a pré-Libertadores com o próprio Goiás. Pode. O Goiás está na briga. Né? Se a situação está ruim para o São Paulo, você imagina para o Inter também, que tem um elenco caro nas mãos e não consegue engrenar na competição. Né? Então, realmente, essa vaga em aberto ainda entre os três. Se o São Paulo vencer o Vasco hoje, acho que até começa a deixar o Internacional bem para trás, né? Nessa disputa. Né? Colocaria 7 pontos. Em 12 só por disputar. É difícil, seria muito difícil. E tem um confronto São Paulo e Inter no Morumbi ainda. Tem. A grande questão é que o São Paulo não é um time confiável, né? Então, de repente, o São Paulo tropeça para o Vasco, acho que não seria nenhuma surpresa, né? Por tudo que já vem acontecendo, acho que não só nessa temporada, mas em várias, não seria nenhuma surpresa, né? No caso, Santos e Palmeiras brigam pelo vice-campeonato. Esse Santos cada vez mais impressiona, porque com um time limitado em termos de qualidade técnica consegue ficar à frente do Palmeiras, né? O galáctico Palmeiras, podemos assim dizer, ou pelo menos financeiramente muito mais forte. Porcático, né? Não é galáctico, é porcático. Com muito mais recursos financeiros, essa briga direta. E você tem aí esses dois paulistas que apenas vão definir quem será o vice-campeão, e o São Paulo tentando essa vaga direta, com o Corinthians também no páreo. Ou seja, poderemos ter, Ronaldo, todos os 4 grandes na Libertadores do ano que vem. O certo é que ou Corinthians ou São Paulo devem ir para a pré-Libertadores, né? Deles, pelo menos um deles irá para a pré-Libertadores, mas todos os paulistas, o que é muito bom para o estado de São Paulo. Lembrando que o Santos pega a equipe do Fortaleza, lá em Fortaleza. Time do Rogério Ceni, exatamente. O Miguel Crato está falando, Ronaldo, bem lembrado, e hoje falam que o Jorge Jesus inventou esse futebol para frente bonito. Não, na verdade, ninguém inventou nada. Essa é uma realidade, Ronaldo. O que o Jorge Jesus tem é uma concepção de futebol diferente. A concepção de que, olha, você está ganhando por 1-0, vamos lá, vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos continuar jogando. Se a gente tem mais qualidade, vamos continuar jogando. O que acontece muito no futebol brasileiro, e acho que não é só no brasileiro, viu, Miguel? É num quase geral pelo mundo. Quase geral. É que o time faz 1-0, beleza, fizemos 1-0, vamos todo mundo agora jogar atrás da linha da bola e jogar em contra-ataque. É isso que está acontecendo. E o que o Jorge Jesus fez olha, fizemos um gol, vamos fazer 2, vamos fazer 3, porque o time tem qualidade. Só mostra o que aconteceu ontem contra o Ceará, né? O Ceará vencendo o jogo, de repente o Flamengo fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e continuou. Se tivesse mais tempo, faria mais. Então acho que ninguém inventou o futebol, ninguém inventou jogar para frente. O que talvez, não que o Jorge Jesus tenha inventado, mas uma concepção diferente de outros, é que o futebol não se resume a fazer 1-0 e ficar depois atrás da linha da bola só jogando contra-ataque. Você pode continuar atacando, você pode continuar se impondo. Bom, o Edmarcos Fernandes está falando que acredita que o time dele vai para a fase de grupos. Ele é corintiano, Jorge? Pelo jeito aqui E o Mirandinha está falando que o Cruzeiro joga contra o CSA. Duelo dos desesperados. O CSA já virtualmente rebaixado contra o Cruzeiro, que briga contra a Degola. Se empatar ou perder hoje, tchau CSA. E o Norival Jesus, a concepção do Jesus é o futebol de 70, não acho? Sim, a concepção é essa mesmo. Maquinho, Jorge, conheceu hoje seus adversários? Sim. Tem um grande do futebol paulista para Marília. Exatamente, né? A federação divulgou hoje os 32 grupos da Copa São Paulo São Paulo Futebol Júnior Sub-19, que acontece de 2 a 25 de janeiro. E a definição, Marília como sede, a gente já sabia já há alguns meses que a cidade seria uma das 32 sedes da competição, e hoje a federação divulgou os adversários, né? Então o Marília vai enfrentar na primeira fase o Santos, pela primeira vez um clube grande do futebol paulista virá para a cidade. O Santos então foi o escolhido pela federação, e outros 2 clubes do Nordeste, e por sinal bastante desconhecidos, e vão disputar pela primeira vez a edição. O Timon do Maranhão, não é o Timão não, é o Timon do Maranhão, que inclusive vai fazer uma parceria com o Tocantinense
para disputar a Copinha. E o outro é o Olímpico do Sergipe. Então, uma do Maranhão, uma do Sergipe, são as duas equipes que estão aí na fase de grupos com o Marília. Todos jogam entre si em turno único, os 2 primeiros colocados avançam para a fase seguinte da competição, né? Então é isso que teremos aí na primeira fase da Copinha. A ordem dos confrontos, as datas e os horários ainda não foram divulgados. A Federação Paulista nos próximos dias vai revelar a tabela completa aí dos jogos, principalmente focado no grupo aqui em Marília, que a gente vai acompanhar com a vinda do Santos, Ronaldo. Bom, primeiro, o que você achou desse grupo? Acha que um grupo que o Marília pode passar? Sim, em tese também, né, Jorge? Porque é o seguinte, tem muitos clubes de empresários, por isso aparecem esses nomes absurdos que você jamais ouviu falar e que aparece do nada. Já tivemos aqui, acho que um time que chamava Roma, né? Que era aqui do interior, que era só de empresários. Foi campeão? Tinha o Roma de Barueri, inclusive, que depois virou Roma de Apucarana. Depois. Então, e sumiu. Então, tem muitos empresários que investem nessa garotada. Além de investir na garotada, deve investir bem nessa federação para estar numa divisão. Porque você pega o caso do Tupã, por exemplo, Jorge, que acabou não sendo sede, né? Ele queria que Marília fizesse gestão para que viesse para o grupo do MAC. Só que a federação é clara, time da Bezinha só é convidado se for sede. Se não for sede, não disputa. Sim. Né? E foi o que aconteceu. Mas um Tupã, por exemplo, é muito mais conhecido que esse time aí que vem lá de Tocantins, o Timon que vem lá do norte do Japão. O que tem acontecido muito, Ronaldo, assim, você fala, como que esses clubes conseguem a vaga? Eu não sei qual é o critério total da federação, mas alguns são em relação a competições de base nesses estados. Por exemplo, o campeão e o vice sub-20. Às vezes você tem um time desconhecido como campeão ou vice, ou entre os 4 primeiros que conseguem essa vaga. E muitas vezes esses times desconhecidos, como você disse, eles são geridos por empresários e assim, só para deixar uma coisa bem clara, esses times que estão disputando a Copa São Paulo, todos são profissionais, têm uma equipe profissional e são registradas na CBF. Não é uma escolinha que vai lá e inscreve, vai jogar os campeonatos, não. São equipes que têm registro na CBF e são profissionais. Claro que muitas vezes eles emprestam um nome, né? Eles arrendam um nome para escolinhas ou outros centros, aí até mesmo de outros estados, para gerir o futebol e justamente buscar uma vaga na Copa São Paulo através de uma facilidade que você tem geralmente de ser vice ou campeão em Sergipe ou em Maranhão, no Maranhão, que seria muito mais difícil você, por exemplo, ser campeão no Pernambuco, na Bahia, né, onde você tem equipes mais tradicionais. Então, só para a gente fazer aqui tentar explicar um pouco por que esses clubes estão participando da competição. Independente, obviamente, de como essas equipes virão, com que tipo de parceria, o MAC tem a obrigação de passar para a segunda fase. Se você tem um grupo Santos e outros 2 clubes do Nordeste que não tem tradição alguma no futebol e que aparentemente não tem grandes estruturas, você tem a obrigação de passar. Eu acho que o Maquinho entra nessa taça com uma obrigação enorme de avançar, não podendo ter nenhum vexame. Porque na edição desse ano, Ronaldo, o time passou, tinha no grupo o Cruzeiro, que era o favorito, mas tinha o Babaçu do Maranhão, que era o Patinho Feio, e tinha o Linense, que era o rival aqui da região, que a gente sabia que seria um jogo complicado. O MAC ainda venceu e conseguiu avançar. Mas agora, contra essas 2 equipes, se espera que o MAC avance e, na última rodada contra o Santos, quem sabe consiga surpreender com um empate ou algo do tipo. Mas o fato é que Marília tem sim a obrigação de passar. A gente vai, ao longo das próximas semanas, detalhando um pouco mais desse time, que vai fazer um jogo treino sábado contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Um bom teste, por sinal. Novo Horizontino que está num grupo daqui da região, Ronaldo, inclusive está na cidade de Bauru. Noroeste vai ter dificuldade. Noroeste, Botafogo do Rio, Novo Horizontino e o Visão Celeste de Natal. O Novo Horizontino chegou na semifinal do Paulista Sub-20 esse ano. E é sempre um time forte nessa categoria. Por isso dificuldade para o Noroeste, com o Botafogo do Rio junto. Aqui na região, o Assis, Ronaldo, esse ano não vai ser o Vossen, vai ser o Assisense. Vai ser o Assisense, que é comandado pelo ex-jogador do MAC, o Alceu, que é o técnico do Assisense. Vai estar lá o Atlético Goianiense,
o Dimensão Capela de Alagoas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Complicado também esse grupo para o Assisense. E aqui também na região, Ronaldo, o Oswaldo Cruz vai pegar o Londrina do Paraná, o São José do Rio Grande do Sul e a Ponte Preta. Também páreo duro para o Oswaldo Cruz. Só para citar mais um aqui da região, o Jaú. O 15 de Jaú pega o Vitória da Bahia, o Serra do Espírito Santo e o Guarani de Campinas. Rio Claro, Velo Clube, né, que é o time da casa, o Paraná Clube, o Nacional do Amazonas e o Red Bull Brasil, que é o atual vice-campeão sub-20. Só para a gente destacar os grandes da capital, Ronaldo, o Corinthians vai jogar em Franca. Corinthians em Franca. Então, o Internacional aqui em Capivari. Temos também aqui dos chamados grandes... São Paulo vai em São Bernardo do Campo. São Paulo em São Bernardo do Campo. O que mais que temos aqui? O Fluminense em Itu, Atlético Paranaense em Jundiaí, o Bahia em Indaiatuba, o Palmeiras em Araraquara, né, com a Ferroviária. Bom, a gente citou aqui alguns dos grupos, são 32 no total. Acho que só mesmo para a gente fazer um registro aqui. Ao longo dos próximos dias e semanas, a gente vai aprofundar mais a Copa São Paulo e vai falar muito dessa equipe do Maquinho. A gente está chegando no intervalo comercial, porque depois, no último bloco, tudo sobre o profissional, as contratações e o início da pré-temporada que começa segunda-feira. Só como informação aqui, o Edmarcos está perguntando se o Tupã ficou fora por conta do ABCB dos bombeiros. Sim. Não foi por conta disso? Não, foi por questão financeira mesmo. Por questão financeira? Financeira, porque tem que manter, ao contrário dos outros anos, tem que manter 3 times ao invés de 2. Sim. Então fica muito caro, realmente as prefeituras estão aí com problemas seríssimos nas suas contas, tá certo? Então é questão financeira. Intervalo comercial, na volta, Marília Atlético Clube e o time principal. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu? Vindo e opa! Verdade com 13 de março, do estado para entrega de 50 1, 2 e 3. A construtora história de 25 anos de dimensões, alta e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte do compromisso maior dos Brasil. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada indivíduo, cada etapa, é fundamental para manter a idade dura. E depois de tanto tempo que ainda se envelhecendo, é bom esses dias. Lancheiros, desde com valores. O Água Viva, aprendizagem, começa maternal e até o 9º ano de ensino. Aprende a de santo, e a de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza, como obra, gestão residencial, acionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos de alto de limpeza. 422-172. Está cada vez mais agora impulsa da licença sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. LEAD, Eletroiluminação também é LEAD. Vamos fazer uma visita e ajudar o projeto de Sampaio. Desenha 8 e fone 3413-1368-1223.
De volta com o programa, os novos reforços, ainda vai muito que foge. Os dias. O Linense apresentou para a Federação Paulista as datas que quer mandar seus jogos em casa. Quando for no meio de semana, o Linense vai mandar seus jogos às 19 horas da quarta-feira. Aos finais de semana, ele deu a opção para a Federação, ou na sexta ou no sábado, também às 19 horas. O Marília, com certeza, vai ter que mudar a data dessa quinta-feira, por exemplo, porque, além das 48 horas que não darão entre quinta e sábado para jogar, por exemplo, um time que vai jogar sábado em São Paulo, por exemplo, um caso. Então ele joga na quinta-feira aqui em Marília. Acaba o jogo 10 horas da noite. Toma banho no vestiário, vai para dentro do ônibus para viajar o jogo. Quer dizer, na sexta-feira para jogar, é um negócio totalmente absurdo, né? E esse horário da quinta-feira aí não tá batendo bem na cachola. Tem que ir vocês quando pensa disso, é uma coisa simples. Porque você pode jogar no sábado, por exemplo, você jogou na quinta-feira à noite aqui no Bento de Abreu, você pulou tarde, 4 horas da tarde, tempo hábil. De você viajar e concentrar, Jorge. Ilha, dando na segunda rodada Bauru, quilômetro, o resto é tudo próximo de 300 ou mais. Então, é uma questão que, a não ser que aconteça, pode acontecer. Muitos jogos uma quinta-feira, um adversário fora de casa, no domingo de manhã, por exemplo. Aí pode acontecer. Mas aí, no caso, os jogos e todos os adversários. Eu acredito que a maioria. Você não vai treinar para o outro jogo. Mesmo assim. Vai ter tempo para treinar de maneira como você no meio de semana. Eu acho que você não vai. Mas aí é assim. É loteria, né? Jogar no sábado à noite, de manhã, aí já é loteria de sábado. Tem outra rodada que acontece aí, que a federação permita na feira, que será, por exemplo, num domingo de manhã ou num domingo à tarde, fora de casa. Pode acontecer. Mas eu também concordo com os jogos, por conta desse horário. É uma pena. Eu acho que o quinta-feira à noite seria um ótimo horário para você sair um pouco dos jogos que na maioria dos gigantes, na maioria, tem alguns também na quinta, mas até por questão de logística e acho que tempo de um jogo para o outro, como você mesmo disse. Esse horário da quinta-feira à noite, aí vai definir também a federação, né? A gente já disse isso também, a pretensão é essa, mas isso não está ainda acertado como oficial da federação. Vamos para a apresentação. Vamos lá, Ronaldo. Hoje foram anunciados 2 reforços para dentro do Campeonato Paulista da Série 3. O primeiro nome foi anunciado ainda próximo do almoço, e o Rodrigo, 34 anos, está nesse segundo semestre, jogador pelo time de Santo. Aí o Campeonato Brasileiro também jogou. É um jogador de 34 anos e que atuou no futebol paulista. Vários clubes do Espírito Santo, Atlético Itapemirim, como Macaé, Itacás, ambulou esses estados. Rio de Janeiro e foi os locais onde o Zagueiro acabou atuando, como eu disse, nunca no futebol paulista. Então é o primeiro reforço do Alves. Vocês podem colocar alguma imagem do Rodrigo? Não é dançando não. Pelo amor de Deus. Não é dançando não. Pode ter algumas imagens do zagueiro, aí do Rodrigo, como é conhecido. Ele se junta aos vendedores. Pelo jeito que você deveria jogar. Não, todos, né? Tirou lacraia, pelo amor de Deus, né, Rodrigo? A gente teve em 2008 do Campeonato Brasileiro o Júlio Treiro, né? Ele era sobrenome, né, Jorge? Não sei. Era. Isso como terceirinho. Ele falou, não, nada de Júlio de terceiro. Só tinha um Júlio, não lembro do mesmo, né? Mas o terceiro era sobrenome. Fazer várias matérias sobre isso. E acabou ficando o Rodrigo Caio, vendo aí alguns gols de cabeça. Zagueiro que chegou uns gols aí. O Jorge aparece. Não sei, eu não peguei esses dados aí. Para fazer gol de cabeça assim, é sem alto, né? Aí nem precisou pular, né? Esse gol nem precisou pular. Do Matheus de T1, que veio do Hercílio Luz, também jogou a Série D brasileiro. E o Diego Rosa, que estava no Rio Verdense de Goiás, anos. Ou seja, um zagueiro de 30, outro de 31, outro de 34. É por enquanto a defesa do Marília. E desses aí, pouca experiência no futebol paulista. Como eu disse na abertura do bloco e você comentou, esse é um dos zagueiros que o clube irá trazer aí uma análise geral da zaga do Marília, mas realmente, vou dizer que é preocupante, mas chama a atenção você não ter nenhum jogador, já tem atuado, como você disse até no abertura do bloco, zagueiro aí que jogou ou esse na Série 3 ou A2, ou até o ano passado, que esteja aí disponível no mercado e como possível para a diretoria, não sei quanto a gente vai apostar no trabalho feito pelo técnico. O Mark tinha ótimos zagueiros da também. Sim, né? O Gutierrez, o Brunão ele já tinha contrato com o Rio Preto. Mas um pouquinho de força conseguiria manter. Aí é uma possibilidade, mas enfim. O cara clonou o Mark, na verdade, né? Então já é os 500. Enfim, vamos lá. No próximo contratar o Lucas Formiga Marília. Exatamente, o Chiclete, tem o Formiga. O Lucas Formiga, 24 anos, de Marília. Aí algumas imagens do Lucas Formiga. Foi uma indicação do diretor executivo do MAC, o Diego, que contratou o ano passado, o Diego fez a questão de Piracicaba, trouxe para lá. Ele estava no Santa, né, quando o Diego o contratou,
E também, como é que o Piracicaba, não era um dos protagonistas do time, né? Nessa série. É um jogador muito jovem, ainda 24 anos, uma das portas do Marília para o setor, o Lucas Formiga, que passou por alguns clubes, além desse, né, o Água Santa. Ele foi revelado pelo time do Brasileiro em 2014, depois passou também pelo Americano Rio em 2016, Ponte Preta em 2017. A Santa também estava em Piracicaba, a contratação para o setor ofensivo do Alves Celeste. A gente está vendo aí algumas imagens do Lucas Formiga. No setor defensivo, a gente tem aí atletas na questão ofensiva, do Atlético 22, de 24, outro também de 22. Eu prefiro assim, Jorge. Eu prefiro mais experiente atrás e mais jovem na frente do que ao contrário. O contrário, né? Então, assim, são esses dois anunciados pela diretoria. Só que tem um outro que é uma questão apenas de protocolo ser anunciado como mais um reforço, que é o atacante Denner. O Denner não é o Denner que estava jogando pelo Marília, a Bezinha, que conquistou o acesso, não. É outro Denner, quase a mesma idade, tem 22 anos. Esse Denner está desde 2014 no Juventus da Moca, é uma cria do Clube da Rua Javari. Jogou esse ano a Série A2 do Paulista, jogou também a Copa Paulista pelo Clube da Moca e vai vir por empréstimo ao Marília. O que significa esse por empréstimo, Jorge? Porque todos que estão vindo aí não é ainda do MAC mesmo. Não, mas esse por empréstimo quer dizer o quê? É porque ele tem contrato ainda com o Juventus. O Juventus ele tem contrato até o final do ano que vem. E o Juventus vai cedê-lo por empréstimo ao Marília. Os outros, todos os outros que a gente citou, eles já se encerraram, eles não têm vínculo nenhum com nenhum clube. E no caso... Não, porque parece que vem por empréstimo, parece que os outros são do MAC, né? Não. Então. Não, é que o contrato desses outros jogadores já se encerrou com os seus respectivos clubes. Eles estão sem contrato, estão livres no mercado e hoje são jogadores do Marília. No caso, o Denner que virá, ele tem ainda vínculo com o Juventus até acho que é o meio do ano que vem. Então ele virá por empréstimo mesmo ao Alves Celeste. Não foi anunciado porque ainda não assinou o pré-contrato, mas o próprio diretor executivo Diego Cope disse que ele já está palavrado, já inclusive está ansioso para vir para Marília se apresentar na próxima segunda-feira. Então será reforço do Alves Celeste. Podemos até mostrar algumas imagens. Viu, Jorge, antes das imagens, só dá um alô lá para o Nicolas e para o Magrão. O Miguel Crave está falando que o áudio está picotando. Está picotando? Eu não sei qual dos dois está picotando, pelo menos na internet. Ok, então vamos ir colocando as imagens então, do atacante Denner, que vai ser anunciado até amanhã. O Denner, jogador do Juventus da Moca, tem 22 anos e será mais uma opção ofensiva para o Alves Celeste. A gente está vendo algumas imagens dele. Enquanto a gente fala do Denner do Juventus e a gente vê as imagens, vou falar do Denner do Marília, né, que jogou a Bezinha desse ano, 19 dos 28 jogos. Golaço do Denner aí. Canhoto, né? Um gol de perna esquerda. Muito bonito o gol. E o Denner do Marília, Ronaldo, tem 21 anos, jogou 19 dos 28 jogos do MAC na Bezinha desse ano, marcou 2 gols. E eu conversei com o Diego Cope, diretor executivo do MAC, porque ontem eu tinha falado com o Denner, ele me disse, olha Jorge, na terça-feira houve uma reunião, não houve o acordo, mas hoje já se definiria essa situação. E eu falei com o Diego para ver se algo já tinha definido sobre o caso. Ele me disse que, falou, olha Jorge, na verdade está nas mãos do empresário. A gente fez uma proposta na terça-feira e ele vai analisar. Se ele quiser aceitar, ótimo, vem e veste a camisa do MAC. Se ele não aceitar, não tem mais o que a gente fazer em relação ao aumento na proposta salarial. Ele falou que ele tem muito interesse sim no Denner, quer fazer um plano de carreira com ele no Marília, um contrato talvez um pouco mais extenso, para que ele permaneça no clube, mas aí está na mão do empresário do Denner e que uma definição acontece ainda amanhã. Então a gente vai ficar no aguardo acompanhando. Outro jogador que está ainda em negociação é o goleiro Thiago Moraes, de 33 anos, que é mariniense. Jogou esse ano o paranaense pelo Toledo do Paraná. E até ontem ele tinha me dito, né, o próprio Thiago, que estava entre o Toledo e o Marília, estava ainda definindo a sua situação. E hoje eu conversei com o Diego Cope, ele me disse, falou, olha Jorge, o Toledo já foi descartado, Toledo do Paraná, só que o Thiago tem uma proposta do exterior. A gente já fez uma oferta a ele e ele nos disse, olha, se eu não acertar com o futebol do exterior, vou defender novamente o Marília. O Thiago Moraes, que já profissionalmente defendeu o MAC de 2011 a 2013, foi revelado pelo clube, foi campeão da série, aliás, conquistou acesso na Série A3 de 2013, não como titular, estava na reserva, mas atuou uma parte do campeonato. E vestindo a camisa do MAC foram 36 jogos. Então, a gente aguarda também para saber a situação do Thiago Moraes, que pode ser mais um reforço do Alves Celeste. Tá certo.
Mandar um abraço aqui para o José Batista, está dando uma boa noite para a gente, falando que a gente é a dupla dinâmica, obrigado. O Renato Moreira já está falando que, respondendo aí ao Edmar, ele falou que sim, que faltou alvará referente ao estádio Alonção. É o que eu fiquei sabendo também. O Corpo de Bombeiros. Tupã Futebol Clube iria participar da Copinha como convidado por ser cidade sede. Afinal, equipes que disputam segunda divisão não têm qualificação para disputar, né? É o que eu disse anteriormente também. No caso, só participa, Ronaldo, quem foi campeão sub-20 da segunda divisão. E na verdade, assim, para participar da edição 2020 da Copa São Paulo, teria somente o campeão da edição de 2018. 2018, né? Agora, se eu não me engano, acho que foi a Itapirense, campeã do ano passado. Ela tem a vaga assegurada. Não sei se está nos grupos, confesso que eu não olhei todos. Acho que está, inclusive, acho que é sede, inclusive. Mas Itapira, mas essa já tinha vaga assegurada mesmo sem ser sede, porque ele foi campeão. Que nem esse ano o campeão foi o 15 de Jaú. 15 de Jaú vai ser sede esse ano. Mas ele terá a vaga assegurada, mesmo não sendo sede, na Copinha de 2021. Só para a gente situar um pouco em relação a esse regulamento, em relação aos clubes da Bezinha. Em relação a reforço, Jorge, o Barretos, por exemplo, apresentou aí a contratação do meia Branquinho, né? Que jogou pelo Santo André quando foi vice-campeão lá com o time de Neymar. Sim, 2011 ou 2012 agora, paulista. 2010. 2010. Então, o Branquinho está aqui. Acho que já mudou a cor dele, né? Porque o Branquinho, ele naquela época... Já não está mais tão limpinho e branquinho assim, quantos anos ele tem, Jorge? Deve estar com uns 34, 35. 36. Então, às vezes é o que eu falo, Ronaldo, vale a pena você trazer um jogador que já teve nome só para falar assim, ó, o time tal tem esse fulano? Ele estava jogando, estava em atividade, que tipo de campeonato que ele estava jogando? É isso também que às vezes o torcedor acha que pode ser a salvação dela, vai fazer a diferença. Às vezes não faz. Mas enfim, Marília então 14 reforços, pré-temporada começa na próxima segunda-feira. Eu só acho, Jorge, não te cortando, te cortando, que são 23 pro 23 posições, mais 3 de goleiro, é isso? Não, são 26 no total. A escolha é sua se você quer inscrever 3 goleiros ou 2. Entendi. Então não é obrigatório ter 3 Não goleiros. É obrigatório. Eu não faria, Jorge, eu deixaria algumas posições em stand-by. Tipo assim, umas 4 pelo menos. Eu não colocaria de uma vez só os 26 inscritos, não. Para ver o andamento da carruagem, como que vai estar, né? É o que o próprio técnico Júlio Sérgio me disse por telefone. Ele falou, olha, a gente vai contratar um ou outro jogador aí que esteja, às vezes, acertando... No começo de janeiro agora, por exemplo, algum jogador que esteja tentando acertar com o clube da Série A1 e Série A2 e não vai conseguir, às vezes a gente pode trazer esse cara para ser o diferencial do nosso time. E vai acontecer também, Marília eventualmente passando para as quartas de final... a situação de 4 trocas no elenco também. Então tem isso também à disposição. É claro que a gente não dá para ficar contando com isso agora, sim, claro. Mas é uma possibilidade. E isso vai ser feito. O MAC não vai já apresentar os 26 jogadores para iniciar a pré-temporada agora não. Vai segurar algumas posições sim, para tentar trazer algum nome diferenciado aí, quem sabe já para o começo de janeiro ou próximo até do início da Série A3. Tá certo. Estamos no finzinho do programa, mais alguma informação? Bom, pré-temporada próxima segunda-feira tem início, a ideia é iniciá-la com 18 a 20 atletas, essa é a perspectiva da diretoria. E em relação à Copa São Paulo, amanhã a gente fala um pouquinho mais dessa equipe do Marquinho, né? A gente não, eu, né, Jorge? Você, é verdade. Você não fala nada. Amanhã estarei de folga, né? Amanhã estarei de folga, mas estará aqui nosso amigo de imprensa. Já, Jorge? Sextou já, mas amanhã estará aqui nosso amigo Thiago Giroldo também, competente também, comunicador, vai estar aqui batendo um papo com o Ronaldo, trazendo as informações do Marília, profissional e também da base. E o Marília, tem informação que acertou também a concentração lá no Amaryllis, viu, Jorge? No Amaryllis Hotel? Tem essa informação também. Mais nada? É isso, por hoje só. Vamos para a nossa sessão de abraços então, vamos lá. Vou mandar um grande abraço hoje para o meu parceiro, para o meu amigo, para o meu irmão Flávio Zambon, que está aniversariando hoje, Jorge. Corintiano fanático, é tão fanático que se perguntar quem que é o goleiro do Corinthians, ele não vai saber dizer quem é, mas é corintiano. Então um abraço ao Flávio, com muita saúde, muita paz e muito amor.
Tem algum abraço? Mandar um abraço pessoal lá do MAC, lá pro Guilherme Sorriso, que é preparador de goleiros do Sub-20 do MAC, sempre nos Treinou acompanha. o Zé Henriquinho hoje. É, né? O Zé Henriquinho foi lá, Tá pensando lá. o quê? Vai, daqui a pouco o goleiro do MAC, aí a gente não vai estar sabendo. Aí eu quero ver o Zé Henrique